Fala, amigos! E aí, como estão? Beleza? Tudo certo? Show de bola. Estamos aí em mais um vídeo, né, do nosso querido Papo Reto, né? E eu ainda não sei exatamente como é que eu vou chamar esse episódio, né? Porque, assim, o meu pensamento, né, quanto mais eu penso sobre esse assunto, mais coisas esquisitas surgem na minha mente. Mas deve ser algo provavelmente como memória ou recordação e lembrança ou algo parecido, né? Ah, e vamos lá, que hoje o raciocínio ele é um pouco embasado em coisas que a gente sabe, né? E, enfim, mas o pensamento ele surge e ele me afronta também, porque ele é um problema pra mim, sabe? E, enfim, qual que é o grande pensamento, né, de hoje? Hoje em dia nós vamos a eventos, hoje em dia nós vamos, damos um rolê, hoje em dia a gente sai, faz alguma coisa divertida, dá um passeio, faz alguma coisa bacana. É, a gente conhece um lugar novo, principalmente um lugar bonito, é um lugar diferente do que a gente sai da nossa rotina, a gente faz coisas diferentes, a gente vai e conhece coisas novas também que a gente nunca viu. E aí é que vem, né, a grande sacada da coisa. O que a gente faz? Pelo menos eu falo por mim, né? Porque isso é um problema pra mim também, um problema que me incomoda, né? É um comportamento que eu tendo a repetir e eu sei que não é legal, né? Mas, pô, muitas vezes a gente chega no lugar, a gente faz alguma coisa, a gente tem o costume de que tirar uma foto, né? Ou gravar um vídeo. Principalmente, cara, vai ver pessoas da minha idade, assim, pessoas mais novas, né? Um pouco mais novas que eu. Cara, vai em algum evento grande, vai em algum, sei lá, vai em algum show, algo do tipo, né? Todo mundo grava, cara. Todo mundo tira foto, todo mundo tá ali recordando o momento, sabe? Eu acho que essa é a grande palavra, né, que faz a gente pensar um pouco sobre isso, sobre recordar, recordação. E não é exatamente como, por exemplo, né, você conhece uma pessoa legal, um famoso, alguém que você admira e tira uma foto, né? Isso de fato é uma recordação, né, para você, ó, nesse dia foi tipo, de fato, né, é interessante você ter essa foto para ver, né? Ou, sei lá, enfim, fui num show e tal, uh, vi o cara que eu admiro e tirei uma foto e gravei um vídeo e pá, agora vamos aproveitar, né? Então, geralmente as pessoas ficam gravando e tirando foto e recordando e recordando e recordando. E hoje em dia a gente já se entende, né? Não sei se você sabe, mas vou falar uma coisa agora que talvez muitas pessoas não saibam, mas que isso é verdade, é que quando a gente tem esse costume de tirar fotos, né, de gravar, de recordar, né, o nosso cérebro ele entende isso como, bom, se isso aqui está sendo recordado fora de mim, né, se isso aqui está sendo recordado de uma maneira externa a mim, não tem por que eu gravar essa memória, gravar essa informação como se fosse algo importante para mim, sabe? Então, a gente tá vivendo muitas vezes um momento que a gente gostaria, um momento que a gente acha bacana, algo que a gente tava ansioso para ver e, e a gente tá meio que se sabotando no sentido de não tá recordando isso, não tá gravando isso, não tá aproveitando isso, uma maneira de recordar na nossa própria mente, né? Um tempo depois, porque a gente tá externalizando isso, né? Então a gente está diminuindo, né, o prazer, né, a questão de aproveitar o lugar, né, o momento, por estar recordando isso de uma maneira externa, né? Então a gente está tirando, né, a nossa capacidade de recordar, a nossa capacidade de gravar o momento, porque a gente está externalizando isso. E muitas vezes, cara, pô, fotos, vídeos se perdem, né? Não apenas na questão de, não estou aproveitando como eu deveria aproveitar, né? Mas no sentido de que se perde, né? A gente hoje em dia, tudo que a gente grava, todas as fotos que a gente tira,
ficam em uma nuvem, ficam em uma memória, mas hoje em dia já não se externaliza, né? Uma fotografia, né? Até porque não é prático, mas a gente tá guardando todas as nossas memórias, todas as nossas recordações, todos os momentos bons, coisas que a gente sonhou em fazer, coisas que, cara, a gente só de estar no lugar, sabe, apreciando o momento, é já algo que a gente provavelmente ficaria muito feliz, né? Só que hoje em dia temos que recordar, temos que tirar foto, né? Então, isso é muito triste porque o nosso cérebro vai acabar esquecendo, né? Vai acabar desvinculando, né? Acho que até não é tão sobre esquecer, mas desvincular o sentimento, né? Desvincular a sensação, né? De estar naquele momento para essa memória, para essa foto, enfim, para esse vídeo, né? Por isso que a gente recordou de uma maneira externa. Então, a gente perde um pouco da qualidade dos momentos que a gente teria, né? Enfim, para enfim, sei lá, ter ele gravado para sempre. E eu acho que isso também, né, meu primeiro ponto, que seria o medo de perder essas memórias, né? Pô, medo de esquecer, cara. Mas aí é um ciclo, né? Que ele reforça essa ideia. Que pelo fato de a gente ter medo de esquecer, medo de não dar mais importância para um momento que é tão importante para nós, né? Ou algo que pelo menos a gente gostaria de ter feito, né? A gente finalmente está realizando. A gente tem esse medo e acaba recordando, e isso reforça, né, o sentido do cérebro não fazer esse esforço para lembrar, né? Então, quanto mais a gente recorda, quanto mais a gente grava, quanto mais a gente externaliza, né, essa atitude, essa qualidade de lembrar, né, de recordar, mais a gente de fato esquece. Então, não é uma cilada de certa forma, né? Então a gente grava fora, né, de nós, e a gente acaba esquecendo, e esse medo ele acaba reforçando, porque de fato parece que a gente vai esquecendo as coisas, né? Pô, nem lembrava mais que tinha ido em tal lugar, pô, nem lembrava mais que isso tinha acontecido, né? Pô, eu vi a foto e lembrei, né? Pô, tinha esquecido exatamente por causa da foto, né? Ou por causa do vídeo, né? E eu acho que o outro ponto que eu penso, né, que seja é que muitas vezes a gente faz isso, né? A gente tem esse costume de gravar, de recordar, porque a gente quer mostrar pra alguém, né, que a gente fez. A gente quer ter ali registrado, né, que a gente fez e quer mostrar pra outra pessoa, né? E não digo que seja uma maneira de se engrandecer, algumas vezes mas nem todas, né? Eu digo às vezes no sentido de, pô, as outras pessoas precisam saber que eu sou feliz, as outras pessoas precisam saber que eu faço coisas legais, que eu faço coisas diferentes, né? Que eu sou ativo, que eu não fico só em casa, enfim, que eu vou a lugares diferentes, que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa divertida, extrovertida, que eu tenho planos e que eu curto a vida, né? Eu acho que também passa muitas vezes por isso. Claro que não são todas as pessoas, mas eu digo que dá pra se perceber, né, que as pessoas fazem isso. E muitas vezes até de maneira sem perceber, né? Fazem automático, né? Pô, tô em tal lugar, tem que tirar uma foto, tem que postar que eu tô com meu amigo, que eu tô com a minha amiga, que eu tô fazendo isso com tal pessoa, e que, enfim, né? E a rede social, ela é um grande vilão, né? Quando se fala disso, porque ela te instiga, né? Ela te inspira a você fazer isso e ganhar validação das outras pessoas. Então, para nós que estamos hoje na rede social o tempo todo, isso acaba sendo um agravante, né? Acaba sendo um perigo ainda maior. E isso de fato vai diminuindo as nossas memórias, vai diminuindo aquilo que a gente recorda. Isso é um problema muito grande, né? Porque nossos antepassados não tinham esse mecanismo de lembrar por fotos, né? Por externos. Tudo tinha que ser na cabeça, né? Todas as recordações no sentido de vivência tinham que ser na memória deles, né? Então nosso cérebro provavelmente não desenvolveu em tão pouco tempo um sistema para armazenar, criar uma importância, né? Mesmo tendo essas acomodações, né? Esses ferramentas, né? Para se recordar fora do nosso cérebro. E eu acredito, né, na minha mais sincera opinião, que nós não vamos desenvolver essa capacidade, vamos continuar esquecendo, né? A não ser que exista alguma coisa que recorde, né, que grave as memórias de uma maneira mais direta, eu acredito que vamos continuar esquecendo. E se perdermos, né, essas recordações externas, enfim, vamos acabar deixando para trás essas recordações, tá?
Uma dica, né, é fazer virar físico, né? Se é difícil deixar de gravar, deixar de tirar fotos dos momentos, né? Pelo menos faz ela virar físico, porque aí, enfim, você guarda na sua gaveta e tira depois quando precisar, né? Pelo menos é assim que eu penso, não... talvez a maneira mais prática seja de fato vivenciar o momento, mas para algumas pessoas é complicado por questão de costume, né? Então, essa é uma dica bacana, uma dica importante, né? Pra quem curte também questões mais físicas, né? Mas era isso, gente. Meu pensamento ficou aí, né? Reflexão pra vocês, pra mim também, né? Algo que eu venho pensando há algum tempo e que é um costume chato, cara, difícil para mim bater assim, né? Eu não sei quando que isso acabou virando costume. Não sei se é porque também hoje eu uso as redes sociais também como uma maneira de trabalhar. Então meio que rola essa pressão pra ser ativo e tal, mas eu tenho essa consciência, pelo menos, que as minhas memórias não são as mesmas, né? Depois que eu comecei a gravar e recordar as coisas, né? E quanto mais o tempo passa, de fato, isso ainda vai piorando, né? Porque as coisas, de fato, com o tempo a gente já vai esquecendo, né? Então, com esse agravante ainda piora. Então, isso me faz pensar que, pô, se eu não conseguir deixar de ter essa mania, né? De recordar, pelo menos guardar com mais segurança, né? Fazer backup, enfim. Mas também aprender a viver mais momento, né? Deixar de recordar tanto no sentido de virtual e aprender a curtir mais, né? Aprender a recordar, a lembrar melhor, gravar esses momentos, né? Para que eles fiquem, né? De fato com a importância que eles devem, né? Então acho que é isso, gente. Espero que tenham curtido o vídeo, né? Deixa aquele like aí, por gentileza. Comentem aí se você tá esquecendo também. Tá com problema de atenção, é isso aí, né? E compartilhe com alguém que você acha que vai curtir o vídeo, né? Se inscreve no canal se não tiver inscrito. Aqui embaixo, em algum lugar, estará por aqui. Em algum lugar por aqui. E é isso, tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.